Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um podcast e com sempre entrevistas legais. Gustavo? Cara, hoje o assunto muito me interessa. É. Mas eu queria falar com você, a gente está passando por um momento muito ruim, né? Do mundo aí, mundo em guerra, cara. Depois de tantos anos, voltar à guerra é coisa de ditador maluco, né? Porque põe em risco tantos valores e tantas coisas perigosas, né? Como usinas nucleares, essas coisas todas. É um momento difícil, né? É muito, muito complicado para a humanidade. Eu achei que a humanidade sairia melhor da pandemia. Não mudou nada. Pois entristece, né? Então, eu também tinha esse pensamento, cara. Pô, depois de a gente viver o mundo parar dessa maneira que parou, da gente viver uma coisa tão louca, né? Mas eu tenho uma teoria por que ele está fazendo isso. Por quê? Falta de sexo. Falta de sexo. Falta de sexo, você não acha? Falta de dar uma bimbada. O cara fica lá naquele... Dá uma bimbada. Bimbada. Não faz o duplo twist carpado, não. O pingoleta parafuso. Não faz, cara. Então, a nossa convidada conhece tudo disso. É isso? É isso aí. Cara, pra você ter uma ideia, o que de artista mandou recado pra ela aí, cara, incrível. Então passa a capivara aí, porque vai. Sexo é uma coisa assim, né? Que todo mundo acha que sabe tudo, né? Ixi. Eu sou fodão, eu sei tudo. Não sabe nada, sabe nada. Hoje nós vamos aí tomar chega aula. debaixo dos panos, fala assim, como é que... Aí, né, entendeu? Mas não é nada. Meu amigo quer saber, né? Meu amigo quer saber, é o famoso meu amigo. Mas nós vamos perguntar tudo. Vamos lá. Olha, nossa convidada, ela é natural de São Paulo, mora em Sorocaba há 3 anos, casada, mãe de 2 filhos. Depois de 18 anos, ela deixou a carreira numa multinacional para se dedicar aos filhos. Olha que bonito. Não. Mas ela não ficou parada, assim, ela não ficou muito inquieta. E aí ela começou a vender produtos eróticos. Começou tudo aí. De pernas pro ar. De pernas pro ar, exatamente. Guimarães. Olha, a gente não tá com a Ingrid Guimarães aqui ainda, mas enfim. Aí ela foi fazer curso na área da saúde, que é uma coisa que sempre atraiu ela. Primeiro, medicina alternativa, depois o tema sempre da sexualidade, chamando ela, e fez curso, entre outros, né? Sex coach. Olha que coisa legal, sex coach. Depois, pós-graduação em sexologia, terapia de casal, e hoje ela atende no consultório dela. Foi todo mundo lá saber, porque ninguém sabe nada, né? A gente acha que sabe tudo e não sabe nada. Estou aqui com a sexóloga Fabiane Hernandes. Tudo bem? Tudo jóia, Xuca, tudo jóia, Gustavo. Tudo bem, é uma alegria te receber aqui. Muito obrigada pelo convite, viu? Muito obrigada. Que legal, Fabiane. A primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: as pessoas têm preconceito quando você fala que você é sexóloga? Olha, existe um preconceito, mas também existe muita curiosidade, né? Quando eu falo que eu sou sexóloga, as pessoas falam, então quer dizer que tá sabendo muito. E aí eu sempre brinco que é muita teoria e pouca prática. Entreguei o marido. Mas não, realmente as pessoas têm sim um preconceito quando a gente fala sobre sexólogo. Gera uma curiosidade, como eu falei, né? Que as pessoas querem saber alguma coisa. E muitas vezes eu falo que parece que eu vendo drogas. Porque as pessoas me chamam de cantinho e me fazem uma pergunta muito pessoal, mas querem saber cada vez mais. E aí, quando a pessoa, claro, né, começa a se sentir mais em casa, uma pessoa mais aberta, aí a gente começa a apimentar um pouco o assunto. Mas, num primeiro impacto, sim, gera um preconceito. Eu acredito assim, que deve gerar assim, uma vergonha, né? Eu vou fazer uma pergunta, preciso fazer aquela pergunta, mas não posso fazer na frente de todo mundo. Exatamente. Aí sempre, vem cá, que eu quero falar uma pergunta pra você. Eu acho que isso é normal, né, ser humano, né? Tem gente que é como o Gustavo, fala bobagem. Eu falo bobagem. Não, mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Eu acho que as pessoas... É até hipócrita da pessoa, porque a pessoa quer saber, ela tem dúvida, é natural, foi criado por Deus, nós estamos falando de sexo, gente, isso é procriação, está tesão, na Bíblia, né? vontade e tudo mais. Cara, tem o desejo, atração. Cara, por que nós não vamos falar abertamente disso? Não é verdade? Eu acho que é isso. E outra, a gente vai revelar aqui curiosidades que você tem na sua casa. Você que acha que é o picudo aí, rapaz, você não sabe nada. Você não sabe, você acha que você agrada a sua mulher, você acha que você faz ela gozar 250 vezes, faz nada, ela finge por você, rapaz.
E essa mulher vai explicar um pouquinho pra gente. Então, o homem tem mania disso, né? O homem é encanado com várias coisas, né? Primeiro, quando ele é moleque... Vê se eu tô errado. Se você falar que eu tô errado, você já me corrija de saída. Quando ele é moleque, 16, 17 anos, ele quer gozar e sair correndo. O negócio dele é ele se divertir. É quantidade. Quantidade, isso. E depois, com o tempo, ele descobre que a mulher tem um time completamente diferente. O homem é um fogão a gás e a mulher é um fogão a lenha. Homem é micro-ondas. Micro-ondas! Puta, você acabou comigo. Quase que o meu pinto ficou... Não, mentira. Mas conta pra mim agora, como é que é esse time? Em que horas que a pessoa começa a perceber que tem um ajuste? Bom, então vamos lá. Homens e mulheres, a gente tem, na verdade, a gente chama de ciclo de resposta sexual, que é igual para homens e para mulheres. Só o que acontece? Os homens e as mulheres, em tempo de excitação, nós somos completamente diferentes. Porque eu preciso de mais sangue na minha região íntima do que os homens, né? Então, os homens, existem estudos aí que variam em que os homens se excitam num tempo de 3 a 6 minutos. Uma excitação total. E as mulheres giram em torno de 15 a 25 minutos. Então, ou seja, tudo depende. A preliminar tem que ser maior. Então, preliminar é um termo que a gente usa muito corriqueiramente, mas a preliminar ela começa lá no café da manhã. Entendi. Né? Ela não começa naqueles 5 minutinhos antes naquela bobagem que você fala na orelha. Exato, é o bom dia. Bom dia. É toma, pega essa blusa, vai chover, dá uma olhada. Você esqueceu seu celular? Tem um bom dia. Pronto. Bom dia. Isso já é uma preliminar. Porque a mulher que ela não se sente amada desde lá do café da manhã, dificilmente você vai ter uma noite de sexo boa. Porque se ela tiver de bico com você, você não vai ter uma noite de sexo boa. Tem que começar a dar atenção, né? Exatamente. A mulher precisa disso, dar atenção. A mulher ela precisa primeiro do emocional, para depois do físico. Eu tenho um professor que ele falava o seguinte, que homens e mulheres são completamente antagônicos. O homem precisa do sexo para relaxar, a mulher precisa estar relaxada para ter sexo. Nossa, cada frase impactante. Nossa. Isso aí vai dar corte pra dar não, essa aí eu vou botar, vou escrever aqui para botar lá no quê? Na frasezinha do boa. Eu tenho um professor, nesse mesmo professor, ele fala o seguinte, que ele gostaria de ter tanto dinheiro quanto o filho dele acha que ele tem. Gostaria de ter tantas mulheres no pé dele quanto a mulher dele acha que ele tem. E ele gostaria de fazer sexo tão bem quanto ele acha que ele faz. Então, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é sexo. É muito, né? Eu ouço muito no consultório as pessoas falar, não, mas eu não tive educação sexual. Né? Nunca ninguém me ensinou. O pessoal da década de 80, que nasceu na década de 70, final de 70, começo de 80, o que era educação sexual? Era Emanuele na Band, depois da meia-noite. Era essa. Sala especial na Record. Também, né? Então, assim, e a Emanuele na Band. Era isso que tinha de educação sexual. Né? Para as meninas era a revista Capricho, e para os homens era as revistas... De sacanagem. As revistas depois veio o Playboy, mas vinha um pouquinho de... E era totalmente... sensual, nada explícito. Nada explícito. E hoje, se você jogar qualquer coisa na internet sobre pornô, ou pornográfico, ou filme adulto, é o que a gente chama da evolução do soft para o hardcore. Né? O termo mudou. Uma revista, a Playboy era considerada uma revista pornô nos anos 90, Sim. 80. Hoje, Playboy é considerado uma revista soft, uma revista erotizada, sensualizada, mas não uma revista pornô, uma revista erótica. Entendi. Agora vamos lá. Vamos fazer de conta que aqui é uma consulta. O caboclo senta de frente para você, cheio de vergonha, querendo perguntar como é que você vai desenrolando. Bom, num primeiro passo, eu já deixo ele à vontade. Né, dentro do Não. A consulta com o sexólogo, na realidade, como terapeuta sexual, a consulta ela é como nós estamos aqui, conversando. Ninguém tira a roupa na consulta com o sexólogo. Só no urologista, no andrologista, no ginecologista, que são parceiros. Né? Eu atendo tanto homens quanto mulheres. Mas o homem, normalmente, num primeiro momento, ele chega realmente mais tímido. E eu falo para ele, olha, aqui é o seu momento. Use a linguagem que você sabe, do jeito que você quiser. Tipo um confessionário. É um confessionário, mas fale na sua linguagem. Não tente buscar, eu não vou falar dessa maneira para ela. Nossa, não, vou pensar, em vez de falar pinto, pau, eu vou falar pênis. Não precisa. Aqui é o seu momento.
Então, quando você já começa, eu brinco, eu falo assim, aqui eu sou seu parça. Por quê? Quando você começa a mostrar que você está ali para ajudar, que não existe hierarquia ali, né? Eu estou ali para ajudar. De repente, é porque ele vem... Quando chega no consultório, porque já está sofrendo, né? Sofrendo. Então, quando ele está ali, já no momento do sofrimento, eu vou falar, não, eu vou usar termos medicoides? Não, eu vou usar exatamente na linguagem que ele trouxer para mim. Então, eu já atendi desde agricultor, cara que planta, até grandes empresários. A gente aparece de tudo lá. Grandes empresários da cidade. Eu falo que é a High Society. E você atende mais homens ou mais mulheres? Por incrível que pareça, hoje no consultório eu estou atendendo mais homens do que mulheres. Olha, os caras estão preocupados com a situação. Sabe por quê, Gustavo? Os homens entendem que quando ele tem um problema sexual, ele deixa de ser um pouco homem. Isso. A mulher não. Ela vai tentar entender, ela vai tentar buscar, ela vai comentar com uma amiga, e a amiga vai falar assim, boba, eu também faço assim, também passo por isso. Então, ela se coloca num lugar comum. E o homem não. Um homem, dificilmente, se ele tem um problema, ele não se coloca no lugar comum, ele precisa resolver. E ele não se abre muito com a amiga também. E dificilmente ele se abre com o amigo. Não, e ele precisa resolver urgente. Por exemplo, assim, ele não chega, por exemplo, num churrasco e fala assim, comi 5 meninas, legal, né? Deu uma brochada. Ninguém fala isso. Ninguém fala. Não fala. Ou se fala, ele chega para um de canto e fala, cara, aconteceu um negócio... Brochei, e agora? Que já aconteceu isso com você? Isso quando fala? Quando fala. Isso, e tem que ser muito amigo. Dificilmente o cara não espalhar no WhatsApp. Se espalhar no WhatsApp, ele tá lascado. Tá lascado. Caraca. Mexe com a masculinidade muito, mexe. A questão sexual mexe com... Porque eu falo o seguinte, sexo, eu acho que você vai concordar comigo, começa na cabeça, né? Sem dúvida alguma. O sexo começa na cabeça. É a mesma coisa, tipo assim, passa uma menina bonita e tal, isso aqui, você já sente que aquela libido já começa... Porque está na cabeça. Sim. Né? Às vezes a menina está com roupa, com casaco, não sei o quê. Não interessa. Alguma coisa despertou ali. A gente chama de gatilho. Gatilho da sexualidade. E pode ser qualquer um deles, dos nossos 5 sentidos, e pode ser uma ferramenta fundamental, que é a fantasia. Que é o que você acabou de falar, vem tudo da cabeça. Tudo da cabeça. Olha só. E o orgasmo não acontece se eu não tiver... para a neurociência, o orgasmo ele é um evento neurofisiológico. Ele acontece aqui para depois acontecer aqui. Então, em primeiro lugar, o orgasmo ele acontece na cabeça. Se eu não tiver naquele momento ali, ele não vai acontecer. Caramba. Tem mulher assim, que tem 40, 50 anos e nunca gozou. Eu já tive uma paciente de 62. Não sabe o que é. Não, ela só teve o primeiro orgasmo aos 62 anos de idade. Pô, ela merece uma festa, hein? Na verdade... Na verdade, ela vinha em consulta, ela tinha acabado de perder um marido e começou a namorar. Ela teve um casamento aí de 40 anos. Né? E ela descobriu durante a consulta que ela estava sendo, na verdade, abusada por 40 anos. Né? Tipo, vai se lavar que eu vou lhe usar. Exatamente. Esse jargão que foi usado numa novela. Né? Vai lá, se lava que eu vou lhe usar. E isso acontece muito, inclusive nos dias de hoje. Tá? Isso acontece demais. Caramba. E aí a mulher não se permitia. Os mais antigos, né? Hoje, graças a Deus, a gente vem mudando um pouco essa cultura. Se ela não está relaxada, se ela não está na vibe, ela não vai gozar nunca. Nunca. E outra, se ela não está afim, ela não vai gozar. Não adianta. Não adianta. Então, acontece primeiro na cabeça. E essa paciente em especial, ela até falei para ela que eu ia usar, não ia, lógico, citar o nome dela, mas eu uso o exemplo dela. Né? Que durante 40 anos ela foi abusada pelo marido. Um relacionamento extremamente abusivo. E ele faleceu. E ela começou a sair, se despertou como mulher. E aí ela conheceu um rapaz mais novo que ela, 5 anos, mas começaram a namorar e tal. E ela falou, Fabiane, eu tenho medo. Que aí foi exatamente por isso que ela chegou no meu consultório. Ela falou que ela não sabia se relacionar. Ela não sabia o que ela precisava para ter uma noite gostosa com esse novo namorado, como que ela poderia surpreendê-lo. E foi decorrendo assim a nossa consulta. E aí, depois que ela saiu com esse rapaz, ele é 5 anos mais novo que ela. Você tá sendo legal pro cara. Ele tinha 56, 57 anos. E quando eles saíram, ela teve o primeiro orgasmo, que foi com ele, ela falou, Fabiane, a partir de hoje, eu posso colocar minha data de nascimento, foi hoje.
Porque durante 62 anos na minha vida eu não sabia o que era. E hoje eu descobri. É algo maravilhoso. Eu não quero... Ela brinca, ela fala, eu quero morrer agora sempre. Muito Nossa, bom. que coisa, né? História, cara. E o orgasmo, ele é, na verdade, né? É dito como petit mort. Né? Quer dizer, uma pequena morte. Né? Ele existe esse termo também, que é utilizado... Sério? Olha, isso é bom, hein? Né? Para a ciência, quimicamente falando, dá um reset de milissegundos. Né? A gente brinca, até no meio, nos fóruns, né, que eu participo, a gente fala que é aquele momento que você erra o nome. Perde a noção. O João vira Pedro, Pedro vira alguma coisa. Exatamente este momento. Então não é bom falar o nome. Não, é bom. Ou se não arrumar um nome parecido. Chama de amor, querido. Lindona, ô Lindona. Vem cá, Lindona. Essa foi muita saída aí que muita gente teve. Verdade. Agora, você sabe que a gente tava falando até de um lado meio machista da coisa, do homem que usava a mulher e tal, mas o homem é muito encanado com o tamanho do instrumento, né? Muito. Muito, né? Ele é tipo, desde pequeno. Tô falando porque assim, jogava basquete, e aí acabava o jogo, ia tomar todo mundo banho, aquele chuveirão, né? De exército. Ah, mas o manja-rola ficava ali, né? Olhava, todo mundo queria comparar para ver se era grande, se era pequeno. Tem isso, né? Tem muito disso e tem até uma hoje. artista muito conhecida, que eu sou fanzaço, que é a Beth Guzzo, que mandou uma pergunta para você. Vamos lá? Beth, manda a sua pergunta. Oi, Fabiane, aqui é Beth Guzzo e eu tô aqui para tirar uma dúvida com você. O tamanho do pênis importa na hora H? Oi, Beth, tudo bem, minha linda? Bom, o tamanho do pênis não importa, até porque as mulheres, a parte que tem mais sensibilidade, né, onde traz mais prazer para a mulher, é naquela primeira, né, aquela primeira parte da entrada do canal vaginal, ou seja, por volta dos 3, 4 centímetros da entrada. Então, não precisa ser aquele, né, pé de mesa, como as pessoas falam, apenas 3, 4 centímetros já está ali. E vamos falar que, se a gente for só pensar na penetração, a gente vai continuar vivendo como os homens das cavernas. A gente tem 10 dedos, a gente tem uma língua e a gente tem toda uma atmosfera sensual para a gente poder brincar. Você viu? Que aula! Com certeza. A média do pênis do brasileiro, vai? A média do pênis, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, em torno de 14 a 17 centímetros. A média é 14 centímetros e meio. Passei de ano, tava preocupado. Não se preocupa, estávamos falando exatamente disso. O tamanho não é preocupação. Não adianta você, né, ter pouco ou muito. Né? Até porque... Você pode ter até um cavaquinho. Se ele tocar uma música bonitinha e tal... Se ele fizer um som bom, já tá bom. Já tá valendo. Que coisa, rapaz. Beth Guzzo, puta, eu sou fã da Beth. Lembra que a gente foi lá pro Ratinho? Deu uma risada pra caramba. Cara. Figuraça. E assim, você falou que a primeira parte da vagina, né? Logo na entradinha ali, é onde ela sente mais prazer. Isso. E o clitóris? Na verdade, falam que tem o orgasmo vaginal e o de clitóris. Procede? Estou falando besteira. Na verdade, assim, isso é uma grande inverdade que falam Olha, sobre a que questão legal, sexual. isso é bom. É uma grande inverdade. Por quê? Orgasmo é orgasmo. Tudo depende de onde vem o estímulo. Você pode ter o estímulo através do mamilo, através do ponto U, estímulo anal. Pode ser qualquer estímulo. Orgasmo é orgasmo. Agora, se você tem o estímulo clitoriano, né, ele é muito mais... Como o clitóris está logo na entrada do canal vaginal, né, e ele não é só aquela partezinha ali de fora, ele também tem a parte de dentro, que na realidade são bulbos que nós temos na entrada do canal vaginal, que é onde as pessoas falam ali, o ponto G, é o ponto... Não existe ponto. Ele é toda uma região de extrema inervação. Né? E o clitóris, aquela glande, a gente chama de glande, que é aquele pontinho que fica para fora ali, cobertinho por um capuz, ele tem ali 8.000 terminações nervosas. Então, não é à toa que as pessoas falam é muito mais fácil ter um orgasmo clitoriano do que um orgasmo vaginal. O que as pessoas querem dizer é o seguinte: o estímulo foi clitoriano, por quê? Eu estimulei 8.000 terminações nervosas ali. Só para vocês terem uma ideia, a glande tem 4.000, a glande masculina.
tem 4.000 terminações nervosas. E a glande do clitóris, né, da mulher, são 8.000 terminações nervosas. Nossa, a mulher é complexa, né? Que espetáculo, hein? Entendeu? Que máquina então, que vocês são avançadas. E o cara quer ter 22, 35 centímetros. Pra que isso? Pra quê? Pra ver a mulher de longe? Oba, tudo bem, ela ali. Porque ele não entra alô, tá tudo Oba, bem? e aí, tá legal aí? Tá na hora. Não dá. Não dá. Né? Não e dá. fora que pode machucar, né? Sim, até porque ela vai querer que acaba rápido, né? Porque ela tá doendo. Então vamos Então, eu tenho transar. uma história de uma amiga que ela contava isso pra gente, né? Que ela foi transar com o cara que ela não conhecia e tal. Aí na hora que o cara tirou a roupa, ela olhou, pegou as coisas dela, saiu, bateu a porta e foi embora. Porque ela ficou com medo, que o negócio era grande, entendeu? Porque também tem isso, né? Eu vejo o cara falando assim, mas eu quero... O meu é grande, mas pra quê? Pra quê? Pra assustar as mulheres? Assusta. Então. Porque se uma mulher já teve uma experiência com um pênis grande, ela sabe que aquilo ali vai doer. E ela vai correr. Ou seja, ela vai para o ato sexual com medo. Então, ela já se segura, inclusive, até. Ela não consegue se soltar. E sexo é um momento de libertação. Exatamente. Né? A pessoa tem que ir relaxar, tem que aproveitar, tem que curtir. Se você vai na preocupação, já não é legal para um lado só. Exatamente. O sexo tem que ser bom para todas as partes. Claro que Eu falo sim. todas, porque não são só duas. Né? As pessoas falam, tem que ser... Não, gente, hoje em dia a gente está numa sociedade muito mais aberta. Não precisa ser mais de 2 pessoas. Eu falo de todos os envolvidos. Sim. Todos envolvidos. Já liberou o bacanal. Viu? Mas o que as mulheres em si, quando te procuram, que a gente falou dos homens... quais são os tabus? O que elas vêm perguntar, assim, quase falando baixinho? Então, as mulheres vêm perguntar muito essa questão da falta de libido. Eu tenho falta de libido, você não tem um remedinho aí para resolver? Né? A gente chama de o baixo desejo. Eu não tenho vontade. Mas isso não tem idade. Isso não tem idade. E geralmente são mulheres que já estão no relacionamento. Né? Mulheres que estão no relacionamento já há algum tempo. E isso é muito mais recorrente. Mas existem mulheres que nem relacionamento não estão e também não têm desejo sexual. E homens também, tá? Os homens, a gente acha que só mulher que não tem desejo, mas homem também. Homens já me procuraram no consultório exatamente para dizer, olha, não tenho desejo, eu não quero fazer sexo todo dia e a minha esposa quer que eu faça sexo todo dia. Eu não aguento mais, eu quero me separar, eu preciso de alguma coisa. Também tem o outro lado, não é só a mulher que não tem desejo. E tem homem que se preocupa, assim, quando ele tem desejo em excesso, assim, ele pensa em sexo todo dia, o dia inteiro? Sim, tem. Também tem, e tem a questão do vício também. Né? Tem o desejo hiperativo, né? Então é que é muito desejo e ele se sacia através ou da masturbação ou também através da relação sexual com a parceira. E tá tudo bem, não existe número certo. Tá? As pessoas falam, qual é a média normal? Quanto é a quantidade certa que a gente tem que transar? Gente, não tem quantidade certa, é um acordo. Se você e sua esposa decidem transar uma vez a cada 2 meses, é problema de vocês. Uma vez a cada 2 dias, é problema de vocês. Uma vez a cada de 8 em 8 horas, que eu falo que é que nem antibiótico, de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, vai ser feliz. É o acordo que você tem com o seu parceiro e com a sua parceira. Que louco isso. Entendeu? E as pessoas acham, porque tem quantidade mínima, tem quantidade... Não existe quantidade. E as mulheres, a questão da falta do desejo. Né? E aí, quando a gente vai ver um pouco mais a fundo, não é a falta de desejo, é a falta do estímulo. Olha só, como a gente aprende, né? Você sabe que, aproveitando, falando de SBT, tem uma moça que fala, aí eu dou valor. Você conhece a moça? Veio aqui já 2, 3 vezes. Valor. E ela mandou uma pergunta para você, a nossa querida Milene Pavorô. Fala, Pavorô! Opa, Fabiane, aqui é a Milene Pavorô e eu queria tirar uma dúvida com você. É verdade que usar calcinha de renda faz mal para a saúde? Beijo! É verdade sim, Milene. A calcinha de renda, todo o tecido sintético vai fazer com que a região íntima se aqueça um pouco mais do que o normal. E lugarzinho quente e úmido vai fazer com que as bactérias boas ali comecem a se reproduzir com maior intensidade, fazendo com que essa reprodução venha se tornar, de repente, até uma infecção aí por bactérias. Só por isso. Vai aquecer a região. Caraca, isso eu não sabia. A mulherada pode dormir sem calcinha, é isso? De preferência, não só a mulherada, tanto homens quanto mulheres. Dormir sem roupa faz muito bem para a saúde. Baixa nosso cortisol.
Sério? É cientificamente comprovado. Baixa nosso cortisol, nosso estresse diminui, favorece a relação, se você está sempre com um parceiro, né? E faz aí com que a região, a temperatura corporal também diminua, fazendo com que as bactérias boas da região mantenham no seu ritmo normal. Como a pergunta que a Milene fez para a gente da questão da renda, a renda é um tecido sintético. Ela vai esquentar a região. É a mesma coisa cueca, gente. Vai esquentar a região e aí a gente vai ter uma proliferação maior das bactérias boas. E aí ela começa a ser descontrolada, fazendo com que venha uma infecção aí, de repente, bacteriana. Olha que coisa, rapaz, que descoberta. Muito louco isso aí, hein? E da mesma maneira que o Hamilton também pergunta sobre a questão de utilizar sunga, ficar muito tempo com a sunga molhada. Vamos dar a pergunta do Hamilton? Põe a pergunta do Hamilton. Vamos lá? Fala, Hamilton! Oi, Fabi, tudo bem, minha amiga? Primeiro quero te parabenizar pelo seu trabalho sobre educação sexual, que é um tema muito importante, principalmente nos dias de hoje, entre aí a criançada, os jovens, os adultos, os idosos, enfim, para todo mundo é sempre um tema importante a ser debatido, a ser conversado. E eu quero aproveitar já então que você está aí nesse podcast, eu quero fazer uma pergunta para você. Ficar com a sunga molhada por muito tempo pode causar algum tipo de infecção, alguma micose? Responda aí para mim, Fabi. Um beijo, minha querida. Bom, então como, né, o Hamilton perguntou, realmente se ficar muito tempo molhado aí tanto para homens quanto para mulheres, tá? Se ficar por muito tempo, vai aquecer a região e aí as bactérias vão se aproveitar. Gente, lugar quente, úmido, não tem outra coisa que não cresce ali a não ser bactéria, né? Então, pode causar, sim, uma infecção bacteriana ou só pelo fato da sunga, né, friccionar ali na região íntima, pode ser que acabe causando microfissuras. E essas fissuras podem desencadear aí uma micose ou até mesmo algum outro tipo de infecção um pouquinho mais grave. Entendi. Então, tá na piscina, dá para trocar, vamos mudar. Então, esse cara é famosíssimo, né? Um maestro. Maestro Hamilton. O maestro Hamilton, quando o maestro Zezinho do Silvio, né, faleceu, o Hamilton, né, começou a trabalhar com o Silvio. Monstro, né? Conhece muito. O Hamilton é um querido. Um beijo. Caramba. Beijo grande. Mas eu queria te perguntar o seguinte. Sexo com hora marcada. O cara assim, oi, amor, olha, eu vou chegar aí, depois do almoço a gente transa. Ou então, 8 horas eu chego em casa, 8 horas a gente transa. É legal, ou a pessoa fica assim, pô, mas parece que é um compromisso sério. Então, eu falo que eu coloco isso, inclusive, até dentro do consultório, tá, Xuca? Por quê? Tem mulheres que colocam toda a lista de prioridades e esquecem do sexo. Uhum. E se ela coloca aquilo como um compromisso na agenda, ela sabe que na quarta-feira, né, às 20 horas, ela tem um compromisso com o marido dela. Eu falo que é o dia do sexo, mas não precisa ser o dia do sexo. Pode ser o dia para a gente falar sobre prazer, falar sobre fantasia, para a gente curtir o momento junto. Mas eu preciso desse momento com o meu parceiro, com a minha parceira. E as pessoas colocam sempre alguma coisa na frente do sexo. O coitadinho do sexo é o que leva mais culpa. Né? Então as pessoas, eu preciso ir no mercado. Cara, primeiro transa, depois vai no mercado. Né? Não, mas as pessoas não. Querem primeiro ir no mercado, aí chega, vai fazer as coisas. Vamos aproveitar o momento. Bateu o desejo, aproveite esse momento. Só não transem no mercado. Só, por favor, vocês vão falar nem no carro, no estacionamento do mercado, porque isso é tentado ao pudor. O pessoal do Carrefour não gosta. Não. Do confiança. Né? Isso dá BO, então é melhor não. Se vocês falarem que eu falei, eu vou mentir. Mas você sabe, por exemplo, particularmente, eu nunca gostei de motel. Eu acho uma merda. Eu gosto de hotel, eu gosto de tal, não sei o quê. Mas motel, que você tem ali 4 horinhas pra fazer o serviço, desculpa, é ruim pra caramba. Mas tem gente que não tem nem as 4 horinhas. Eu sei, mas é terrível você chegar ali que... Cara, eu me sinto Mas mal. eu vou discordar de você. Ótimo, é pra isso que eu tem vou essa mesa discordar aqui. de você. Não, porque tipo, o motel é um lugar, tipo assim, meio que... Atmosfera. É uma atmosfera meio de sacanagem, você já chega assim né, e vai acontecer. Se você vai pro motel, você já sabe que você vai acontecer. Velho, mas sabe qual que é o problema? As paredes são de drywall, normalmente, quando o motel não é muito bom. Aí você escuta, do outro lado, do outro lado. Não, eu já parei, mas vamos falar, né? Você ir pro motel desse daí, você não merece nem ir, Exatamente. Aí, tá vendo? Não, eu já parei. Já acabaram comigo. Eu já parei a transa que eu tava fazendo Pra escutar? pra escutar a mulher imitando galinha do outro lado.
Galinha? Galinha. Pô. Eu falei, gente, o cara Mas esse genial. era o fetiche. O cara deve estar vestido de porquinho e a mulher... Foi isso que eu fiquei imaginando. E a mulher vestia de galinha. Só pode. Aí a sua fantasia foi broxante. Aí foi. Eu falei assim, não, vamos esperar. Vamos esperar gozar pra gente fazer a nossa parte. Tem esse porém também. Fabio, agora eu vou fazer uma pergunta pessoal. Porque normalmente a psicóloga, a sexóloga, ela é muito segura. Até falar dela. Agora, por exemplo, você é casada, certo? Teu marido não se sente intimidado por tanto conhecimento? Não, eu já perguntei isso diretamente para ele. Ele fala que não. Na verdade, assim, agora, dia 4 de março, nós fizemos 27 anos que nós estamos juntos. Nossa, né? que legal. Parabéns. Então, nós estamos há 20... Muito obrigada. Um beijo, amor. Beijo. E nós estamos juntos há 27 anos. Né? Nós iniciamos a vida sexual juntos. Né? Então, assim, tudo aquilo que eu estudo, eu falo, será? Né? De repente, põe em prática. A gente tenta, vamos... Então, eu já conversei com ele e realmente ele fala que não. Na verdade, nós aprendemos juntos. Né? Então, muita coisa a gente descobriu junto. Entendi. Né? Então, a gente está junto desde os 14 anos de idade. É tempo. E a gente, né, sempre... As pessoas já me perguntaram, né? Eu brinquei que é muita teoria e pouca prática, mas é porque é a nossa vida. Nós temos um acordo. Né? Então, as pessoas... Não precisa ser, como eu falei, que nem telecena de hora em hora, mas também não precisa ser a cada 2 meses. A gente tem... Nós temos um acordo entre a gente. E não precisa ser aquele acordo exatamente. Eu falo que os casais precisam ter acordos. E se alguma das partes não está feliz, vamos rever, vamos olhar a vírgula, vamos ver aquilo que está no nosso acordo. Para ter uma vida sexual feliz, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, né? Já basta tanta gente criticando a gente no trabalho, no dia a dia. É família, é financeiro, é trabalho. Vamos, pelo menos, né, falando entre 4 paredes, vamos, pelo menos, trazer aquilo para um lugar bem legal, bem gostoso, né? Assim como um tem que respeitar o outro, o momento não do tenho outro, dúvida, né? não tenho dúvida. Porque às vezes o cara quer lá, e a mulher, hoje eu não quero, tal. Então tem que ter uma troca, pô, hoje eu não tô legal. E até o que quer, né? Porque assim, por exemplo, né? Homem, eu vou falar, homem tem aquele fetiche de, por exemplo, pode cortar essa parte se você quiser. Homem, por exemplo, quer gozar na boca da mulher. O homem quer fazer anal, né? Tô possuindo a mulher. E tem esse tesão mesmo. Sim. Certo? Certo. E muitas vezes a mulher não quer. Ou porque dói, ou porque tem nojo daquilo. Isso acontece. E aí, como é que se dá essa relação? Acontece e muito. Né? Tanto é que quando nós iniciamos a terapia do casal, a gente pergunta tudo. Você pergunta? Eu pergunto tudo. Né? Pergunto se eles estão satisfeitos, se é de acordo às fantasias. Tudo isso é perguntado dentro do consultório. Quando vem o casal, né? E quando vem o individual, a gente faz a pergunta para a pessoa, para o indivíduo. Sim. Mas tem que existir um acordo. Né? Então, o porquê não? Não adianta eu insistir, não adianta eu forçar. E aí, o que acontece, na verdade, vamos pegar o exemplo que você deu, por exemplo, do sexo anal. Eu não estou muito afim, mas aí o outro vou quebrar o galho, aí acaba fazendo forçado. Se faz forçado, vai doer. Eu não vou querer a segunda vez. Porque a minha experiência é negativa, seja por que for. Você gosta de tomar choque, você vem enfiar o dedo lá na tomada e fala, putz, experiência negativa, não vou botar vou botar o dedo lá de novo. Sexo anal é a mesma coisa. O sexo oral, esse exemplo que você deu, é a mesma coisa. Por quê? O que acontece? Por que não? E aí é explicar para o outro, olha, eu não gosto porque isso me causa nojo. Eu não gosto porque X coisa. Mas eu tenho que explicar para o outro por que não. Por que não e acabou e não vai funcionar. Entende? Então, por que não? Porque por causa disso, simplesmente por causa disso, sem brigar. Nós vamos precisar para um intervalo. O nosso podcast é o único do Brasil e do mundo que tem intervalo. Porque nós somos de televisão. Televisão. E nós temos bons patrocinadores. E a gente tem que mostrar os patrocinadores, né? A gente tem que aparecer também. Então chama aí que depois vai esquentar o negócio, que eu vou perguntar uma coisa. Né? Então a gente vai para o intervalo e voltamos já. Já. Tradição de verdade não se faz do dia para a noite. Da Casa de Carnes Vila Mar,
até o conforto da sua casa. Você faz o pedido, nós entregamos para você. Casa de Carnes Vila Mar. Nessa, você pode confiar. Casa de Carnes Vila Mar. A melhor carne, você já sabe onde encontrar. A vida vai bem, obrigado, mas tudo pode acontecer. Seu carro quebrou? Chama logo o reboque e leva para sua oficina de confiança. Aqui em Sorocaba, eu confio na Julião Auto Center. Eles trabalham com nacionais e importados, injeção eletrônica, suspensão, freios, escapamento, câmbio e embreagem. Não pense duas vezes. Julião Auto Center. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Nasci cantando. Essa é a trilha da minha vida. E essa também é minha profissão. E eu só confio em uma loja quando o assunto é música. Clique Musical, a minha e a sua loja de instrumentos musicais. Ozonioterapia é sinônimo de saúde e bem-estar. Tratamento eficaz e indolor. Serve para tratar problemas circulatórios, sinusite, lesões no joelho, linhas de expressão, emagrecimento e até tratamentos capilares. Os resultados são impressionantes. Você quer saber mais? Conheça o espaço MTC e Ozônio. Agende agora a sua consulta. Gente, voltando. Olha, o papo hoje tá incrível. Eu só vejo o pessoal querendo assistir mais e mais, porque é um tema que todo mundo gosta. Cara, não para de pipocar o negócio. Eu coloquei uma foto com essa moça aqui agora, aqui no estúdio. Cara, um monte de perguntas. Eu não vou fazer, porque não dá tempo, porque tem outros convidados aqui. Tem mais Gente, me perdoa, aí. mas não dá. O assunto é bom. Vai, fala. Olha, eu sou um cara, assim, muito aberto com meus filhos, né? E eu converso com eles sobre sexo, como eu converso sobre droga, como eu converso sobre qualquer assunto, não tem tabu de assunto. Inclusive com a minha filha. E sempre foi muito explícito até em certos momentos. Existe um momento certo para você falar, de repente, com uma criança, começar a falar sobre sexo com uma criança? Eu vou te responder te fazendo uma pergunta, posso? Uhum. Quando que você começa a falar sobre os seus valores? Uhum. É a partir desse momento que você precisa começar a falar com uma criança sobre sexualidade. E não é sobre sexo, é sobre sexualidade, que são coisas totalmente diferentes. O sexo, dentro da sexualidade, ele é uma pontinha do iceberg, né? Agora, eu começar a falar, por exemplo, por uma criança de 2 anos, que ninguém mexe nas partes íntimas dele, e aí eu posso usar, ninguém mexe os pequenos, os nomes mais infantilizados, a gente precisa tomar cuidado também, né? Mas eu preciso explicar para meu filho de 2, 3 anos que ninguém pode mexer ali,
Nem no bumbum, nem no pipi, nem na pepeca. Ninguém pode mudar. E aí, quando ele começa a ter, né, discernimento, aí por volta dos seus 5, 6 anos, eu já preciso começar, inclusive, a usar os nomes corretos, como vulva, como pênis. A gente não ensina a falar sobre cotovelo? Por que eu não ensino a falar sobre pênis? Qual que é? E a erotização está na cabeça do adulto, não está na cabeça da criança. Né? Então, eu preciso começar a falar com as crianças desde muito cedo. Tem uma história até engraçada, que uma vez meu filho era bem pequenininho, chegou para mim, assim, tava um monte de gente conversando. Aí ele chegou assim, papai do céu tem peru? Aí parou, todo mundo parou assim. Aí eu falei assim, claro, ele não é um homem. Ele, é. Pronto, voltou a brincar. Acabou. Matou a curiosidade. Porque se você fica assim, que isso, meu filho? Eu não falo um negócio desse. Pronto, já despertou uma curiosidade para uma coisa que... Eu fui na hora, eu falei assim, claro, ele não é um homem. Ele, é. Voltou a brincar, todo mundo olhou para mim assim e falou assim, pô, mas você foi muito rápido. Eu falei, vou falar o quê? Exatamente. Entendeu? As crianças vão vir com muita curiosidade. A criança já tem essa natureza curiosa, né? E se você desse uma resposta, não, de onde você tirou isso? Ele já saberia que aquele assunto é um assunto proibido. Você vai desencadear dentro da cabeça da criança como, opa, assunto em alerta, não posso fazer. Ou isso aqui, né? Isso aqui é um grande problema hoje em dia. Isso. Então, as crianças vão entrar, eu quero saber de qualquer coisa. Pique. E aí, aqui na internet, a gente tem uma infinidade de coisas boas e uma infinidade de coisas ruins. Então, desde muito cedo, a gente já pode começar a falar com crianças. Eu tenho um filho de 7 e um filho de 11 anos. E eu já falo para o pequenininho desde muito cedo, 2, 3 anos, sobre que ninguém pode mexer ali. Ali é dele. Por isso que a gente usa a cuequinha. Porque precisa ter 2 proteções, a dos shorts e a da cueca, exatamente porque ninguém pode mexer ali. E da menininha, a mesma coisa. Então, eu já posso falar para ele da importância de cada parte do corpinho. Olha, o seu cabelinho é tão importante, seu narizinho é tão importante, seu pipi é tão importante. E, aqui ninguém pode mexer aqui, porque isso aqui é seu. Papai do céu fez porque é para ser seu. Ninguém mais pode mexer. Olha que bacana. Se a gente for trazer em questão de números, né, vamos alarmar um pouquinho, no Brasil, cerca de mais de 35 mil, acredita-se, né, que mais de 35 mil crianças são abusadas por ano no Brasil. Nossa. Dos quais 70% são meninas. Nossa, que grave. A partir dos 0 aos 5 anos, isso E muito fica em silêncio, né? Fica em silêncio porque normalmente esse abuso acontece dentro de casa. Os abusadores são pessoas conhecidas. Tios, não sei o quê. Tios, pais, avós, padrastos, enfim, amigos. Infelizmente, e não é denunciado. Né? Abafa-se. Né? Estima-se que só 10% dos casos são denunciados. Então, a gente precisa falar sobre isso. Né? Se 10% é denunciado e o número é em torno de 35 mil, ou seja, a gente tem uma média aí maior, mais de 300 mil crianças abusadas todos os anos. Isso, né? E com a pandemia isso piorou. Porque as crianças estavam dentro de casa com seus abusadores. Que absurdo, né? 70% são pessoas muito próximas. Então, ouviu alguma coisa, a gente denuncie. Não tenham medo. Por isso você tem que estar sempre perto dos seus filhos, porque você percebe a reação diferente, né? Sim, muda-se o comportamento, coisa, né? A criança fica mais calado. Cara, tenho mais perguntas aqui, cara. Agora, sabe quem mandou, cara? Um cara que fala... Cara, hoje tá, hein? Não, essa mulher é muito conhecida. Pra você ter uma... Tem moral, o pessoal consulta ela e tal. Um narrador que tá narrando agora Libertadores pelo SBT, que é o danadinho do Theo José. Theo José. E junto com ele, assim, porque a gente pediu, né? Essa mulher falou que vinha aqui e mandaram pergunta pra caramba. Aquele monstro, Hugo Rafael, que é um sorocabano. Opa, que já teve aqui. Teve no The Voice. Já sentou nessa cadeira aqui. Deu um show e vai vir de novo pra contar como é que foi os bastidores do The Voice. Devia ter ganhado. Roubaram ele lá. Roubaram. Mas eles fizeram praticamente a mesma pergunta. Vamos soltar de uma vez? Solta os dois juntos, então. Então vamos lá. Theo José e Hugo Rafael. Oi, Fabiane, tudo bem? Um grande abraço. E eu não poderia deixar de passar essa oportunidade para tirar uma dúvida que eu tenho com relação a nós homens. Existe uma explicação porque depois de uma relação sexual, o homem, principalmente o homem, ele sente uma necessidade de dar uma dormidinha, de tirar aquela soneca? Existe uma explicação científica para isso? Muito obrigado, Fabiane.
Salve, salve, minha amiga Fabi Hernandes. Aqui é Hugo Rafael. Tô sabendo que você tá aí no podcast e eu tenho uma pergunta especial para você. É o seguinte: depois da relação sexual, aquela sonequinha masculina, aquele soninho neném que dá na gente depois do ato sexual, é normal? Responde pra mim, tô curioso. Valeu, beijão, sucesso pra você. Theo José e Hugo Rafael, muito obrigado por vocês terem mandado a pergunta aqui. A gente vai responder sim. Bom, tem sim, viu, Theo? Tem sim uma explicação científica. São os nossos hormônios funcionando aí a todo vapor. Por quê? No momento do ato sexual, a gente é inundado pelos nossos hormônios. E depois do orgasmo, normalmente a gente recebe uma bomba de um hormônio chamado prolactina. E esse hormônio é exatamente o que dá contra a nossa vontade de fazer alguma coisa. É um hormoninho aí que vai dar aquela baixada, aquela relaxada. O orgasmo, ele é uma bomba, né, de hormônio, onde a gente vai ter aí uma contração muscular muito forte e depois um relaxamento. E aí que vai dar aquela sensação de cansaço. E a prolactina, ela é responsável por dar essa vontade daquele soninho após o sexo. Eu falo que é o SOS, sexo, orgasmo e aquele soninho. Fabrício, mas isso diminui durante a vida da pessoa? Essa vontade de... Porque quando eu era moleque, me derrubava, eu dormia, apagava. Hoje em dia, não. A quantidade, ela muda, né? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai ficando mais velho, a quantidade de produção desse hormônio, ele vai mudando. Até porque, quando nós somos jovens, a gente está descobrindo ainda. E tudo que é novo é muito curioso. E para o corpo também é assim. É um hormônio novo que está fazendo ali em produção e em excesso. Então, a gente precisa, de repente, isso aqui eu não senti ainda. Esse hormônio aqui já me dá uma derrubada. Isso, com o tempo, ele pode, sim, pode ser modificado. Muito bom. Fabi, deixa eu te fazer uma pergunta aí mais picante, mas é um negócio que, assim, com o passar do tempo, as pessoas começaram a querer inventar fantasia. Vai no sex shop lá, o gelzinho que esquenta, que esfria. A mulher, como ficou mais solta, começou a se masturbar lá, comprar lá os vibradores e tal. Saiu, perdeu um pouco a vergonha disso. E junto com isso o casal começou assim, quando começa a cair na mesmice, eles começam a, vamos dizer o seguinte, andar numa linha muito tênue e perigosa. Eu vou explicar o que eu quero dizer. O cara chega para a mulher dele e fala assim: amor, o que você acha da gente chamar uma menina aqui pra gente fazer uma brincadeira? Isso aí muitas vezes acaba o casamento. Porque ela fala: como assim você quer comer outra mulher? Que porra é essa? E aí vira, como é que é e deve chegar no seu consultório gente que fez essa cagada e aí não tem volta? Fala aí. Bom, acontece bastante, né, por conta da nossa sociedade que está mudando. Sim. E isso antigamente era muito mais proposto pelos homens, mas isso já está virando, tá? Essa inclusão de terceira pessoa dentro do relacionamento, isso já está trazendo muitas mulheres para o consultório, porque querem incluir uma terceira pessoa, e aí eu não estou dizendo que é um segundo homem, pode ser uma segunda mulher, sim, dentro do relacionamento, e aí isso pode, se não entrarem num acordo, pode ser, sim, um gerador de conflito entre o casal. Pode ser, né? Pode sim. Que louco isso aí. E acontece bastante. De trazer uma terceira pessoa, experimentar. Ou nem avisar, né? Isso não avisar vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Mas é bom avisar. Eu falo, é um acordo. É um acordo, é negociado. Tem que ser, tudo tem que ser negociado. Né? Então, se você tem essa curiosidade e eu topo, vamos lá. Se você não tem, ok, entenda que eu não tenho essa curiosidade. Mas a pessoa não pode ficar ofendida? Quem? Por exemplo, eu vou te falar, por exemplo, eu tô com a minha mulher vira assim e fala assim: a gente podia chamar um cara aqui. Falou: você tá louco? Você vai dar pro outro cara? Tá maluco na minha frente? Vou quebrar. Aí, cara, eu tô falando, aí vem o meu lado machista. Exatamente. O instinto. Jagunço. Mas se ela chegar pra você assim: eu vou trazer uma amiga aqui pra dar uma brincada. Posso falar? Aí você vai fazer: oba! Não. Aí é seu lado machista. Eu vou comer as duas e vou largar minha mulher. Tô falando sério. Se fosse comigo, se fosse uma proposta dessa, eu faço isso. Na hora, porque, tipo, cara, velho, eu já não é. Assim, porque eu sou quadrado. Gente, eu sou quadrado, tá? Eu sou ridículo nessas coisas, eu já assumo. Mas é um negócio que é complicado, porque nós estamos falando de uma outra pessoa. E quando a gente fala de fidelidade, exclusividade. Você não tá casado pra você ter exclusividade? Hoje a sociedade, como eu falo, a sociedade mudou. Sim. Né? Mas
A monogamia é o que rege hoje. Sim. Mas existe o acordo. Então. Né? Então, existe um acordo de vamos experimentar, vamos trazer isso para apimentar. Não sei. Se toparem, tudo bem. Se topar, topou. E agora, não for parar no psicólogo, tá ótimo. E aí eu falo que existem momentos de você propor isso. Né? Por exemplo, você acabou de pegar uma traição da sua esposa. A esposa vai propor isso. Você vai aceitar? Acho que está bem difícil de você aceitar. E ele também. Né? Então, eu estou colocando eles e elas porque isso vem acontecendo, a cultura vem mudando. E colocar uma terceira pessoa dentro da relação sexual está entre as 5 maiores fantasias, tanto de homens quanto de mulheres. Olha só, tá vendo? Né? Então, foi feito um estudo numa universidade canadense, onde foi feito o levantamento das 10 maiores fantasias masculinas e das 10 maiores femininas. E lá está entre as 5 mais, incluir uma terceira pessoa, está entre as 5 mais. Dos homens, na verdade, está entre as 3 mais, da mulher está entre as 5 mais. Então, isso acontece. E hoje tem clube de swing, que você vai transar não só com a sua pessoa para as outras pessoas verem, como você vai transar com as pessoas que estão ali disponíveis para transar com você. E a sua mulher transar com outras pessoas que também estão ali disponíveis. Cara, eu não tenho cabeça para essas coisas. Tem que ter mente aberta. Tem que ter mente aberta. Agora vamos falar de outra coisa que o homem demora para assumir, né? Que é quando antes você pendurava uma toalha molhada na ponta do cacete. Né? E ficava legal, sensacional, e segurava a bronca. Depois de um tempo, nenhuma toalha de rosto vai. Nem aquela de lavar. Nem de lavar. Nem guardanapo de papel. A verdade é essa. E aí, você começa a procurar Cialis, como é que é o nome do azulzinho lá? Viagra. E aí, cara, o homem vai se sentindo mal, né? Vai. Os caras vêm reclamar pra você? Vem. E o grande, eu falo que é o eu grande... morro de medo disso, sabia? E olha, posso falar? Tenha medo mesmo. Não do pau levantar, de você precisar tomar um remédio desse. Porque o pau ganha vida própria, né? Aí ele fica duro e não tá duro, não. Não, porque existe, se você não tiver nenhum estímulo depois que você tomar, você vai ficar, tomou e ficar olhando pra lâmpada, ele não vai funcionar. É isso que as pessoas não conseguem entender. Entendi. Só que eu tenho um menino de 23, 24 anos tomando. Pra mostrar o quê? E aí ele começa a vincular toda a relação dele a tomar um remedinho desse. Seja, né, qualquer Aí vira um vício, né? E vira um vício, e aquilo ali vira como uma muleta para ele. Se eu não tomar, um moleque novo, se eu não tomar, não vai funcionar. Porque tá na cabeça. Isso. Ele usa como uma muleta. Só que o problema de você, inclusive, tomar esse remédio a longos períodos, você acaba, inclusive, machucando o coração. Ele vira uma cardiopatia. Vira uma cardiopatia. Vira. Inclusive, eu achava que muito velhinho morria, mas é porque é o seguinte, o pau não levanta nunca. Então, daí ele toma aquilo ali, ganha força. Aí ele fala, virei um atleta. Ele esquece, ele fica tão feliz que o pau tá duro, que ele vai pra... Falta sangue no cérebro. Isso. E aí, eu nunca tomei, mas falo que sobe o sangue na cabeça, começa a dar dor de cabeça. Tem tudo isso, né? Tem tudo isso. Na verdade, o que são esses remédios? O princípio ativo, ele é um vasodilatador. E aí, o que é o vasodilatador? Ele vai fazer com que as suas veias vão aumentar e você vai exigir mais do coração. O seu coração vai funcionar acelerado para suprir todo o sangue. E se você tiver com a amante, então, que você já tá meio nervoso pensando em dar merda, acabou. Vai dar caca. Então, esse é o problema de tomar os remedinhos. Acabou, né? Porque fica pior ainda, porque o cara fala, não tem esse porte atlético normalmente, né? Tem organismo que fica por horas, tem organismo que dura 5, 10 minutos. Tudo depende do teu organismo. E aquele bagulho lá que fala que tem a bomba peniana. O que é isso? É uma bomba, é um artefato que você coloca como uma cápsula mesmo no pênis e você bombeia, como se fosse, nem sabe aquele aparelhinho de pressão? Sim. Aquela perinha de pressão? Sim. É a mesma coisa. Aí vai enchendo. Só que o que ele vai fazer? Ele vai puxar, ele vai fazer um vácuo entre o pênis e aquele equipamento. E aí ele vai fazer com que o pênis cresça, mas a única coisa que ele vai fazer é vai puxar sangue para ali. Então, quando você solta e tira o artefato, o sangue vai ficar lá, só que o sangue vai voltando aos poucos, e você vai perdendo, e você vai começar a ficar... Você fala, peraí, amor, peraí. Peraí, não dá, né? Cara, passou um pouquinho, deixa eu dar uma bombadinha. É a mesma coisa como funcionam as próteses. É isso que eu ia perguntar. Tem prótese também? Tem as próteses, né? Que são aquelas que são colocadas através de cirurgia no pênis, e que você tem a bombinha no escroto, você bomba mesmo, que nem um aparelhinho de pressão, você aperta lá a bombinha, ele vai encher...
essa bombinha vai encher e você vai ficar com o pênis duro. Depois, na hora de esvaziar, você aperta do outro lado da bombinha e a bombinha, ela desce. Que nem uma bexiga. Caraca, mano. Que coisa. É mais ou menos isso. Mas tem umas que são... elas são... como é que se fala? Elas são moldáveis, que a pessoa estica, abaixa. É que depende do tipo de prótese, né? Então, tem aquelas que não são de bombear, tem aquelas que são que nem arame, parece um arame, tem um arame dentro, né? Que aí você que coloca para cima, você coloca para baixo, mas o pênis não vai ter nenhum tipo não vai modificar em questão de tamanho. O outro tipo de prótese, você sim vai conseguir fazer com que o pênis, de repente, até aumente, né? Porque você vai encher aquela prótese. Mas esses produtos que vendem assim, aumente seu pênis, não sei o que, isso funciona? Não, pelo amor de Deus, não gastem dinheiro com isso. Por favor, vocês que estão assistindo a gente, não gaste dinheiro com isso. O tamanho de pênis não cresce, não adianta. O que cresce é através de cirurgia. E, de verdade, essa cirurgia aumenta de 1,5 cm a 2, no máximo. Para que a sofrência, vamos dizer Imagina, assim, você se submeter... Ficar com o pau tudo costurado, parecendo Pintostem, não dá. Não dá, não vai rolar. Então, Imagina, muito velho. trabalho para pouco resultado. E existe, inclusive, no mercado aí, porque gente, não vai crescer. Não cresce, não tem para onde crescer. Caraca. A não ser através de cirurgia. Aí é feita uma incisão, é feita uma cirurgia para crescimento. Inclusive, recentemente, teve um cantor sertanejo, agora vai me fugir o nome dele, enfim. Ele falou que ele fez a cirurgia, mas ele não tinha problema na questão de tamanho, era realmente para melhorar a autoestima dele. E aí tudo bem, é a mesma coisa das mulheres que põem silicone para melhorar a autoestima. Tá tudo bem, gente. Agora, fazer porque vai ganhar 5 centímetros, 10 centímetros, meu amigo, não vai fazer. Não adianta. Você tem aquilo que eu falo, você tem 2 mãos e bastante criatividade aí para você usar. É verdade que pênis quebra? Chuca, não, ele quebra. Na verdade, ele fratura, ele não quebra. Acontece sim, acontece dependendo da posição que, né, você está exercendo ali e você bate contra o osso público, o osso do púbis, né? E você gera uma fratura, sim. Isso pode acontecer. Ele não quebra porque ele não é um osso. Mas é cartilagem, né? É uma cartilagem. Você gera uma ruptura. Uma ruptura dessa cartilagem e é necessário. E é principalmente quando a mulher está em cima, porque ela está empolgada ou não? Então, depende. Daí dá uma errada no negócio? Depende. Depende da força que é feito, né? Depende da posição. Existem N posições que podem favorecer. Normalmente, quando a mulher está por cima, o homem não tem o controle. Tem o controle. Né? Então, se mudou qualquer posiçãozinha, 2 centímetros para um lado, para a direita ou para a esquerda, pode ser sim que pegue no osso do púbis e aí pode fraturar. Ô, Fabiane, e a cura disso aí? Como é que conserta isso aí? É um tratamento chatinho, porque você vai ter muita dor. Tem que engessar o negócio? Não, engessar não, né? Mas fala para as meninas, assina aqui. Assina aqui, caralho. Você vai ter aí um tratamento à base de remédios fortíssimos, inclusive. Tá? Mas dá um trabalhinho aí. Então, gente, cuidado, por favor, né? Fabi, eu queria primeiro te agradecer e falar que você devia estar no lugar daquela moça lá do Serginho Groisman lá, que fala, qual é o nome dela? Eu esqueci. Laura Miller. Laura Miller, você é muito melhor que ela. Você é muito melhor que ela. Porque, sabe por quê? Você tem base científica junto com tudo que você está falando. Não é opinativo. Não é tipo assim, eu vou dar minha opinião, eu acho que, porque foi no meu consultório, aquilo se tornou verdade, sabe? Paradigmas. Não, longe disso. Não, eu vejo você explicando, e quando você falou de substâncias, cara, que eu nem sabia que existia no nosso corpo, muito louco. Não, a base do meu trabalho é científico. Achismo, né? Se a gente entrar na internet, a gente vai achar muito especialista em sexualidade, se diz, né? Especialista em sexualidade. E a gente está lá estudando, né? Todos os dias. Né? Até eu fiz um exercício com meu filho ontem, da escola, que ele precisava entregar a lição de casa, e aí ele falou, mãe, eu preciso fazer uma entrevista. O que você faz de manhã? E o que você faz de tarde? O que você faz de noite? Ele está na fase de alfabetização. E ele falou, mãe, o que você faz de tarde quando eu estou na escola? Eu falo, filha, a mamãe trabalha. E quando não está trabalhando, a mamãe está estudando. Ele falou, você estuda ainda, né? Eu falei, sim. A gente tem que se atualizar a todo momento, porque a gente tem uma responsabilidade. Sim. Já imaginou se eu falo para você, sei lá, qualquer coisa, e você vai colocar isso em prática dentro do seu relacionamento, aí dá uma caca e fala, pô, a Fabi acabou de me falar, porque ela achou que estava certo.
E a área médica está sempre aprendendo coisas novas, né? Sempre modificando, né? Sim, e cada hora é uma descoberta, né? O estudo da sexualidade, ele não é um estudo novo. A gente pode trazer aí, o início mesmo, começou aí por volta dos anos 50, 60. Gente, é pouquíssimo tempo. Se a gente for ver a descrição do clitóris, ele só se deu por completo agora, perto dos anos 2000. Gente, a gente está falando de 20 anos atrás. Quanta mulher insatisfeita. Quanta mulher. Então, quando a gente chega uma paciente lá por falta, eu tenho falta de desejo, é falta de desejo ou a forma de estímulo que está errado? Não é errado, é a sua forma de estímulo, como que está sendo feito. E é isso que a gente tenta trazer para as mulheres dentro do consultório, né? Qual que é? Você se conhece? Se eu não me conheço, como que eu vou falar para o outro? Meu marido nunca me fez chegar ao orgasmo. Gente, isso é a maior mentira. Você já chegou sozinha? Não, nunca. Mas meu marido também nunca me fez. Então, você bota a responsabilidade nele. a responsabilidade dele, da mesma coisa dos homens. Né? Então, existem algumas inverdades que a gente precisa quebrar. Sim. Falar sobre sexo, falar sobre sexualidade, não é falar sobre sexo. Né? Falar sobre saúde íntima. Né? Quando a gente fala de saúde, pode ser até de maneira como lavar o pênis, lavar a vulva. As pessoas não falam vulva, as pessoas falam vagina, e o que a gente vê é vulva, não é vagina. Então, já o nome a gente já não fala. Então, trazer isso com uma certa leveza, como a gente trouxe aqui, né? Com descontração, isso só vai agregar coisas boas e tirar esse peso que existe em cima da palavra sexo, gente. A gente precisa ser feliz, ter saúde. Muito bem. Deixa eu agradecer os patrocinadores aqui, senão eles matam a gente aqui. Quero agradecer a Casa de Carnes Vila Mar, 60 anos de tradição. Cara, que lugar espetacular para você. Você que muitas vezes quer fazer o churrasco da sua casa, e você quer assim confiar no açougueiro, vai lá. É uma casa de carnes, na verdade é um supermercado de carnes que fica na Nogueira Padilha, aqui em Sorocaba. Quero agradecer também ao Tradição Urbana, que tem vossa presença ilustre aos sábados, você e Márcio Oliver. Fala aí. Tradição Urbana, o melhor restaurante de Sorocaba. Olha, o chefe Zezinho prepara cada prato assim, maravilhoso. E aos sábados, né, o ambiente é lindo, o pessoal é legal lá, todo mundo vai te atender muito bem. Agora, aos sábados, tem um cara que canta e toca lá, que é um cara sensacional, um dos melhores vozes de Sorocaba, chama-se Márcio Oliver. E às vezes tem um tal de Chuca da Paz que vai lá atrapalhar. Vai atrapalhar. Vai atrapalhar lá. Nos sábados, é só os sábados, tá? Então você quer levar lá a namorada lá fazer uma presença, ou então aquela menina que você tá querendo, né? Tá querendo e não vai. Tá querendo lá fazer sexo e não sabe aquela não preliminar que a gente falou? Já pode começar ali no jantarzinho. Mas ali. Lá é uma preliminar assim top do top. Leve lá. Sai com você, rapaz, pelo amor de Deus. Gomes Barbearia, vai lá, cara, fica no Vanelville, faz o cabelo, barba. Cara, que lugar, que ambiente familiar. Naqueles caras, sabe que tem lugar que você entra nessas barbearias que parece aqueles pés sujos que os caras vão jogar a faca, assim, não é nada disso. Ambiente familiar, lugar legal. Um abraço pro Michel aí que passou por uma cirurgia, equipe de primeira linha. E a Gisele, que faz ozonioterapia, MTC Ozônio. Se você não fez, você que é atleta, cara, muito ou bom. Você tá com, cara, às vezes você tá com dor nas costas, vai lá, você faz ozonioterapia, cara, é um rejuvenescimento, cara. Nossa. Você sai novo de lá. Você fez, né? Eu fiz, aliás, tem até que voltar, né? Tentamos sem fazer. E a Gisele falou que, tipo assim, os resultados que ela teve, ela até surpreendeu. Em 3 sessões já teve um resultado muito bom. Assustador, cara. Tem gente que tem mais. Silvio Santos faz, velho. Gente assim, desse nível que faz aí. E não é caro. Procura lá, MTC Ozônio, fala com a Gisele. Clique Musical, a melhor loja de instrumentos musicais de Sorocaba e de toda a região. Não é verdade? Sim. Lá os maiores músicos compram os seus instrumentos lá. Quem mais Márcio Oliver compra instrumento lá. Então acabou. Patrocinado. Então acabou até a paleta do Márcio Oliver. Patrocinado pela Clique, sabia? Pela Clique Musical. Tem mais alguém? A gente está esquecendo? Acho que não, né? Acho que é isso. Então é isso aí. Tá para entrar 3 patrocinadores aí que eu tô fechando o contrato aí. É isso aí, gente. Agradecer. Eu só quero perguntar quero perguntar para ela. É o seguinte, falar sobre métodos contraceptivos, né? Então eu queria que você explicasse de maneira bem vapt-vupt, é o seguinte. O que é método de barreira? Método de barreira é tudo aquilo que gera uma barreira física, os preservativos. E aí pode ser o preservativo interno ou externo, e já trazendo informação nova, né? Que seria o feminino e o masculino. Sim. O interno é aquele que você coloca, né? Ou seja, vai internamente, e o externo é aquele que só faz a barreira do lado de fora, que é o preservativo masculino. Os métodos hormonais.
hormonais são os anticoncepcionais, né? Ou através também do DIU, que é o dispositivo intrauterino, que também tem a liberação ali também de hormônio. Entendi. Os comportamentais. Não fazer, abstinência. Mas a tabelinha é um... Então... Funciona a tabelinha? Não, vamos lá. Não funciona em 100% dos casos, porque se é uma mulher que tem o ciclo variável, ela não vai saber como é a metade do ciclo dela, quando ela vai estar ou não dentro do período fértil. Aí, se acontecer um acidente e aquele ovário liberou um óvulo e ela contou um dia errado, pronto. O ciclo normal é 28 dias, não é isso? O ciclo normal é de 28 dias. Então, tem mulheres que têm 30, tem mulheres que têm 35, 23. Então, para você fazer um método de tabelinha, você tem que saber certinho o período que a mulher... O período, você precisaria fértil, saber qual o período fértil, mas não é um método 100% eficaz. Fabio, só para encerrar esse assunto, antes da gente chegar ao horário, antes da gente gozar, sai aquele líquido maroto ali. A lubrificação. A lubrificação. Isso. Aquilo engravida? Engravida porque ele tem espermatozoides. Aquele negócio... Fica brincando. Daqui a pouco eu ponho a camisinha? Exatamente, corre esse risco. A Zé da Garapa mesmo, tá? Ali tem espermatozoides e se a mulher estiver no período fértil, pode ser sim. Você acha que é só para ficar brilhante o brinquedo, né? Não é, não. Tem ali uns nadando ali, pronto para chegar rapidinho. Ai, meu Deus, isso é incrível, viu? Obrigadão. Obrigada, meninos. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Eu só tenho que agradecer. Muito legal o papo, muito explicativo, né? E assim, isso que é legal de falar sobre sexo. Sem barreiras, sem tabus, sem meias palavras. Porque é isso, gente. Sexo é vida. Aprendam isso. Sexo é vida. E vamos falar mais de sexo. Então, se você gostou do papo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para você não perder nada e até um próximo Quiz Podcast. Tchau, tchau!